Ó, pediram hoje, tá? Sobre a questão 2 de princípio fundamental da contagem, tá? Ele fala o seguinte, ó. Tem 10 amigos que eles vão fazer uma fila para comprar ingresso pro jogo de futebol, tá? Só que o que que acontece? Dois amigos, que é o Mário e o José, eles têm que ficar juntos, como se fosse uma única pessoa, tá? Então, se eu tenho toda a fila aqui, formada pelas 10 pessoas, eu não posso botar o Mário aqui e o José aqui. Eles têm que ficar juntos o tempo todo, certo? Vou fazer uma analogia para ficar um pouco mais fácil de entender o que que é transformar os dois em uma única pessoa, tá? Digamos que eu tenho assim, ó, A, B, C e D, tá? E eu quero que obrigatoriamente o A e o B fiquem juntos, certo? Então, como é que ficariam as opções? Vamos lá. A, B, C, D. Depois eu vou empurrar para a direita. Vai ficar C, A, B, D, certo? Depois eu vou empurrar para o final de novo. C, D, A, B, ok? Agora vamos inverter a posição do C e do D. A, B, D, C. Vou empurrar para o lado. D, A, B, C. E vou empurrar para o lado. D, C, A, B. Certo? Eu tenho 6 opções aqui. Mas o que que acontece? Nós temos 4 letras, ok? E 4 opções. Opções. O que que a gente pensaria? Ah, vai ser um arranjo de 4, 3, 2, 1, certo? Só que como o A e o B, eles têm que ficar juntos, eu tenho que transformar eles em uma única coisa, em uma única letra. E é por isso que o arranjo, esses dois se transformaram em uma letra e o espaço que era para dois virou também um. E é por isso que o nosso arranjo, em vez de ser composto por 4 letras, passa a ser por 3 letras. E quantos espaços eu tenho? Os mesmos 3 espaços, certo? Então, o que que acontece? Nessa questão aqui, eu tenho 10 amigos, certo? Se eu colocar, digamos que o fulano A na frente e o fulano A no final, altera a ordem? Sim, altera. Então, se altera, a gente trata como arranjo, ok? Começamos por aí. Temos que definir se é arranjo ou se é combinação. A ordem altera é arranjo, certo? Beleza. Então vamos lá. E como é que a gente faz para calcular arranjo? Calcular arranjo é pegar a quantidade de elementos que eu tenho e ir multiplicando até a quantidade de espaços. Simples assim, tá? Beleza. Então a gente já definiu que isso aqui é um arranjo. Bom, lembra do exemplo do ABCD? Tá, o que que acontece? Eu tenho os 10 amigos, certo? Porém, o Mário e o José têm que ficar juntos. Ou seja, eu tenho assim, ó, Mário, José e o resto dos amigos. Ok? E assim por diante. Então, em vez de eu ter 10 espaços, eu vou ter somente 9 espaços, 9 pessoas, porque os dois se fundiram em um só, certo? É como se o amigo estivesse representando, não, eu estou indo aqui de cor presente, como se eu fosse também o Mário, entendeu? Então eu vou ter um arranjo de 9, certo? Beleza. Só que o que que acontece? Se tivesse essa resposta aqui no gabarito, muitos iam marcar e iam errar. Mas a gente não pode esquecer uma coisa. Se eu colocar Mário, José, o A, o B, o C e assim por diante, e os dois resolvam trocar de lugar, ou seja, José, Mário, A, B, C, não gera uma forma diferente de formar a fila, então só o fato de eu estar trocando os dois de lugar, digamos que eu vou pegar só os dois e vou mudar de lugar. Quantas pessoas eu estou falando? Somente 2 pessoas. Quantos lugares tem? 2, porque são os dois que estão trocando de posição. Então eu tenho um fatorial de 2. Então eu vou ter que multiplicar este fatorial por este fatorial, que vai dar isso aqui. Ou é a mesma coisa que eu falar, eu tinha um fatorial de 9, né, um arranjo de 9, só que eu tenho que multiplicar por 2, porque os dois ali, eles vão trocar de posição. Então, para cada posição que os dois assumirem na fila, eu tenho que dobrar a quantidade. Por quê? Porque eles podem trocar de lugar, certo? Então, a alternativa fica 2 fatorial, 9 fatorial.